Quem pode aplaudir a Jesus? Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 33. Livro do Êxodo, capítulo de número 33. Eu gostaria de pedir a sonoplastia para tirar o compressor do microfone daqui do púlpito, por favor. Eu não tenho voz suficiente para pregar se vocês não me ajudarem. É ali que está a sonoplastia? Ou é aqui? Alguém me diga. Ah, é aqui, eu estou falando ali e é aqui. Tá bom? Desliga para mim o compressor, tá? O microfone não capta a minha voz. Êxodo 33, versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. E então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Eu vou ler mais uma vez. E então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. A igreja pode ler comigo pela última vez? 1, 2, 3. Então ele disse: feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Isso. Os que estão assentados podem estar de pé para fazermos essa oração. Só fique sentado se você estiver com uma criança no colo, ou se você estiver doente. Aliás, se estiver doente, já seja curado em nome de Jesus, né? Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Estou esperando o som chegar aqui em cima, tá bom? Senhor, nós oramos nessa noite. E nós pedimos encarecidamente que a sua presença seja uma realidade para nós. Nós não saímos de casa ou dos nossos estados para virmos aqui brincar de culto. Nós viemos para te adorar na beleza da sua santidade. Até este momento, Senhor, o céu já ficou baixinho, mas eu sei que o Senhor pode fazer mais. E é claro que tudo depende de nós, se nós também fizermos a nossa parte. Aqueles que vieram para te adorar, Senhor, vai tocando o coração deles, para que eles possam se soltar. Se porventura alguém veio, Senhor, com outra intenção, Senhor, leve a pessoa para fora. Nós não queremos ninguém que atrapalhe a nossa comunhão contigo aqui nesta noite. Nós não viemos para um teatro, nós não viemos para um cinema. Nós viemos para a sua casa, a casa de oração. Viemos buscar a sua santa presença. Aos batizados com o Espírito Santo que estão entre nós, Senhor, eu ainda não os ouvi falar em línguas. Então enche esta casa com a sua doce presença, e eles possam orar na língua dos anjos. Aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, o Senhor não precisa esperar eu pregar, meu Pai. Batiza com o Espírito Santo agora, enquanto estamos orando. Nesta mesma unção, cure os enfermos, liberte as vidas e mostre que o caminho da sua glória ainda é o mesmo. Senhor, fala conosco nesta noite. Fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Está entre nós a vereadora aqui da cidade de Sapucaí, a irmã Veridiana, colocar aqui entre aspas, né? Ela é crente. E eu fiquei feliz por isso. Onde está a irmã Veridiana? Fique de pé, por gentileza, excelência. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da serva do Senhor. Deus te abençoe. Deus te conserve, Deus te dê força, porque eu sei o que é ser um legislador. Como? Eu sou seu mentor? Oh, Jesus, fiquei feliz agora. A gente vai ficando velho, vai recebendo um monte de nome, viu, gente? Deus te abençoe, muito obrigado, sucesso, viu? Graças a Deus. Eu vou fazer agora um pedido, é só um pedido, tá? Se você puder encontrar um lugarzinho para sentar e ficar, eu vou ficar muito feliz. Eu prometo que não vou demorar muito, são 8h35, até 2h35 da manhã. O povo é tudo falso. Todo mundo grita, começa
Passou das 9, parece que estão sentados em cima de um formigueiro, né? Graças a Deus. Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li nessa noite, este versículo, confesso, eu esperava mais empolgação da igreja. É um versículo pentecostal. Desde a minha infância, quando alguém lia isso, a tampa da chaleira voava lá para cima. Quando a gente via um personagem bíblico dizer, eu quero ver a sua glória, isso era para nós uma injeção de ânimo. Mas eu percebi que os irmãos aqui, os gaúchos, ou não entenderam a leitura, ou não acompanharam a leitura, ou estão cansados demais, ou a porcaria do chiclete na boca não deixa a mente seguir o raciocínio, ou a pessoa que está do seu lado é muito gelada, eu não sei qual foi o motivo. Eu sei que a minha intenção e o meu propósito é arrebentar com esse cubo de gelo nessa noite. Porque só há uma maneira de fazer missões, só há uma maneira de enfrentar a vida, só há uma maneira do crente permanecer de pé, é ele ser cheio do Espírito Santo. Não há outro propósito. Quando atravessamos a porta da igreja e entramos no templo, não há outro propósito a não ser esse. Pelo menos deveria ser. E se não é, refaça os seus conceitos, os seus valores e tenha um novo propósito com Deus na sua vida. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? O texto que eu li foi um pedido, uma oração, uma súplica feito pelo maior personagem do Velho Testamento. Alguém pode discordar de mim, podem dizer, não, pastor, para mim é Davi, para mim é Isaías, para mim é Obadias, cada um tem o seu. Mas para mim, como estudante da Bíblia, como alguém que milita nesta caminhada há dezenas de anos, não há no Velho Testamento ninguém que se compare a Moisés. Moisés não é apenas o escolhido do Senhor, não é apenas o primeiro legislador de Israel. Foi ele quem construiu para Israel a sua Constituição Federal. A Constituição Federal dos Hebreus são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, chamados de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, escritos pela mão do próprio Moisés. E quando eu digo que ele é uma figura a ser estudada e a ser respeitada, não falo da boca para fora. Imagine um homem, e o único homem, que teve acesso a informações secretas do céu, acerca não apenas da existência da humanidade, não apenas da criação do universo, não apenas da nação eleita, mas da sua própria vida. Moisés teve informação sobre como iria morrer e onde o corpo dele iria parar. No capítulo 34 do livro do Deuteronômio, nós vamos ver Deus chamando Moisés para o alto do cume do Monte Pisga. E lá de frente, de Bet-peor, Deus fala com Moisés, dando a ele as suas últimas palavras. E lá do alto da montanha, Deus o mata e o sepulta. E quem foi que escreveu isso? O próprio Moisés. Ele deixou um testamento escrito como seria a sua passagem desta vida para outra. Então não há ninguém na terra que tenha tido esse tipo de experiência, sendo apenas homem, 100% homem. Esse Moisés teve uma vida tão perturbada, com cataclismas, situações trágicas, violência, ameaça, crueldade, que nenhum de nós aqui, acredito, sobreviveria ao que ele sobreviveu. E ele então é para mim aqui hoje o protagonista dessa pregação. E eu quero que você me acompanhe com o raciocínio, porque eu quero entender o que aconteceu no capítulo 33 do livro do Êxodo. Entendendo que no capítulo 33 do livro do Êxodo, Moisés já tem um ministério de 20 anos. Quantos anos? Não é de idade, eu disse de ministério. Ele tem exatamente 100 anos de idade. Um século de vida. E com um século de vida, este servo do Senhor acorda de manhãzinha, entre 5:30 e 6 da manhã, porque era esse horário em que a nação toda acordava para ir na porta das tendas para pegar o maná, o pão revelado, o pão descido do céu, porque o pão tinha prazo, se não comesse na hora certa, ele apodrecia. Então todos acordavam no horário. Moisés acordou de manhã, deve ter aberto a porta da sua tenda, olhou para o chão, viu o maná, e ao invés de ele se inclinar para pegar o maná, eu imagino ele olhando para toda a planície do Monte Sinai, e enxergando ali milhares e milhares de tendas,
que comportavam cerca de 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas eu disse? Pastor, de onde vocês que são pregadores tiram esses números? São cálculos. A Bíblia diz que Moisés tirou do Egito 600 mil homens de guerra. Homens de guerra eram homens que tinham exatamente a idade de 30 anos. Estavam emancipados. O número 30 para o judeu é o número da emancipação. Por isso o ministério de Jesus começa quando ele tem exatamente 30 anos de idade. Então, sai do Egito 600 mil homens de guerra, homens com 30 anos de idade exatos. Cada um desses homens tinha uma esposa, cada uma desse homem e dessa esposa devia ter pelo menos um filho. Já temos 3 pessoas. Um homem de 30 anos ainda tem seu pai e sua mãe vivos. Então 5 pessoas. 5 vezes 600, 3 mil. 5 vezes 600 mil, 3 milhões de pessoas. 3 milhões de almas que Deus confiou nas mãos de Moisés. E Moisés tinha apenas uma tarefa: tirá-los do Egito e levá-los para Canaã. Tirá-los do mundo e levá-los até o céu. Simples assim. Só que o caminho que era para ser feito e percorrido em 40 dias é esticado. E aqui já faz 20 anos que Moisés está com a nação de Israel andando em círculos. E Moisés segue um GPS que Deus colocou na vida dele, que era uma tal de nuvem. A nuvem chamada Shekinah. O Senhor diz para Moisés: segue a nuvem. E parece que a nuvem tinha problema de localização. Porque se andasse em linha reta da península do Sinai até a entrada de Israel, são 40 dias a pé. E já faz 20 anos que eles estão andando em círculos, para cá e para lá. Moisés acordou naquela manhã, ao invés de pegar o pão, olhou para todo mundo que estava ali e começou a se lembrar das frustrações que ele teve com aquele povo. Todas elas, uma a uma. Desde quando ele tirou esse povo lá do Egito, ou quando ele tentou tirar, e eles já começaram a oprimi-lo lá no Egito, dizendo: por sua culpa, Faraó dobrou o serviço. Por sua culpa, Faraó tirou a comida. Por sua culpa, e sua culpa, e sua culpa. E ele permanece insistindo, porque Deus havia falado com ele. Ele arranca aquele povo lá daquela terra maldita e leva para a península de Canaã, a caminho de Canaã, melhor dizendo, na península do Sinai. E no meio do caminho, nessa trajetória, saindo do Egito para entrar aí na península do Sinai, eles atravessam o Mar Vermelho. E atravessar o Mar Vermelho foi talvez um dos maiores sinais de milagre que eles já viram na vida, porque eles viram um mar ser aberto em 2 partes. Deus é tão metódico que a Bíblia diz que Deus não deixou na terra nem barro. É a Bíblia que diz. Eles passaram no meio do mar a pé enxuto. Deus não queria que eles arrastassem nem barro daquela terra lá. Era para deixar tudo do Egito no Egito. Atravessaram o mar e Deus disse a Moisés: agora olhe para trás, diga ao povo que contemple o inimigo pela última vez. Porque hoje eu destruo de uma só vez todo esse povo que os oprimiu por quase 500 anos. Se você estivesse lá e visse esse milagre, se você passasse pelo meio daquele mar e contemplasse paredes de água à esquerda e à direita, e visse talvez pela primeira vez um aquário, posso aqui imaginar isso, porque eles estão passando pelo meio do mar e tem paredes de água aqui, paredes de água de cá. Possa ser que eles tenham visto baleia, tubarão, cardumes de peixes e outros peixes mais. Depois, se você olhar e observar o Mar Vermelho, pela primeira vez na história ficar vermelho de verdade, porque quando as águas se fecharam, o corpo dos soldados e dos cavalos, pela pressão da água, simplesmente estourou. E as vísceras e milhares de litros de sangue banharam o Mar Vermelho pela primeira vez. O Mar Vermelho ficou vermelho. Imagine que depois de tudo isso, Deus ainda diz para você: agora olhe para trás e contempla o seu inimigo pela última vez. Porque hoje eu entrego nas suas mãos a liberdade. Se você estivesse lá, por quanto tempo esse milagre ficaria na sua memória? Quanto tempo você levaria para esquecer um milagre desse tamanho? Pense aí, pense. Me dê um número. Quanto tempo? Ninguém se atreve? Um mês? Um ano de lembrança? A vida toda? Pois é, eu também imaginava isso. Sabe quanto tempo esse milagre permaneceu vivo na mente de Israel para que eles esquecessem?
3 dias. 3 dias depois, eles colocam Moisés entre uma rocha e dizem assim: por que nos tirou do Egito? Porventura não tinha cova no Egito para nos enterrar? Nos trouxe aqui para morrer de fome, para morrer de sede. 3 dias. E Deus abriu o céu e falou: Moisés, eu vou matar esse povo. O povo ingrato. Talvez esse seja o pior pecado que um ser humano possa praticar na vida. Para muitos pecado é só adultério, para muitos pecados é isso ou aquilo, mas aos olhos de Deus, pela Bíblia, parece que o maior pecado que existe é o pecado da ingratidão. Porque não há desculpa para o ingrato. O que adultera tem desculpa, Medina. Ele diz assim: eu adulterei por incompatibilidade de gênero, ou eu fui traído, então dei o troco. Ele tem uma desculpa, ainda que esfarrapada. O que rouba, ele tem uma desculpa: eu roubei para levar comida para o meu filho. Todos os pecados mais perversos parecem ter desculpa. O ingrato não tem. Que desculpa ele vai dar para uma pessoa que tirou ele da rua, colocou ele dentro de casa, repartiu com ele a comida, a roupa, e quando ele menos esperou, a pessoa vem dar um abraço de tamanduá, pega na mão uma faca e esfaqueia as costas daquele que lhe deu alguma coisa. Esse foi o pecado de Israel, o pecado da ingratidão. E Moisés teve que lidar com isso 1, 2, 3 vezes. Por 2 vezes Moisés segurou Deus. O único homem da Bíblia que deu conselho para Deus. Consegue imaginar isso? O Criador do mundo, o grande, onipotente, olhar para Moisés e diz: vou destruir o povo. E olha, Moisés, se eu fosse o Senhor, eu não fazia isso. Por que não? O que vão dizer as nações? Que o Senhor é um Deus que não teve condições de cuidar de um povinho que era escravo. Deus coçou a cabeça e falou: você tem razão, não vou destruir não. E caminharam um pouco. Daqui a pouco, olha o povo murmurando de novo e dizendo: Moisés, vou destruir o seu povo. Moisés já começou a ficar bravo, disse assim: meu? O povo é seu. Ninguém queria ser mais o pai da criança. Deus jogou a bola para Moisés, Moisés jogou a bola para Deus, falou: Senhor, não faz isso. Eu vou pedir, pelo amor de Deus, pela última vez, para que ninguém mais ande aqui na minha frente. Essa moça que está andando distribuindo as revistas, ela não está nem me ouvindo agora. Vou esperar ela terminar de conversar com a irmã e ela prestar atenção em mim. Você, querida, moça, ela não me olha. Imagina se ela está prestando atenção no culto. Isso, eu sei, pastor, mas agora não é hora disso. Você pode ficar quietinha lá atrás, por favor? Não distribui mais nada agora não, tá bom? Sei que você está fazendo um trabalho lindo, mas o pastor aqui está velho e as pessoas ficam andando na minha frente, eu me perco todinho. Ontem eu estava numa igreja pregando, a irmã passou na minha frente, ao invés de sair Jesus, saiu Genésio da minha boca. Amém? Vai andar mesmo. É sério. Pronto. Muito obrigado. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Desculpa aí, é que não é fácil. Mas voltando lá. É esse Moisés que deu conselho para Deus a segunda vez. Na terceira vez que ele foi dar conselho para Deus, Deus olhou para ele e disse assim: fecha a boca, escute a minha proposta. Eu vou destruir esse povo e vou fazer de você um outro povo. Moisés era mais crente do que eu, porque eu sou pastor de igreja. Se eu tiver numa daqueles dias e Deus falar para mim: eu vou destruir esse povo e te dou outro, eu falo: está fechado o negócio, faz agora, Senhor. Deus falou: vou destruir esse povo e fazer de você um outro povo. A Bíblia diz que a palavra veio do céu, então ela entrou no ouvido de Moisés. Antes da palavra entrar no coração, Moisés caiu de joelho. E quando ele caiu de joelho, ele rasgou as vestes, e ali num ato de humilhação ele disse a Deus: risca o meu nome do teu livro, mas não destrói esse povo. Ali Deus viu o tamanho do amor e da paixão e da compaixão que tinha aquele homem chamado Moisés. Deus olhou para ele e disse: você é o único que presta no meio dessa nação. Então levanta, fala para o povo marchar, porque eu não vou destruir mais o povo. Moisés levantou todo tranquilo: obrigado, Senhor, o Senhor não vai destruir, estamos feitos. Aí Deus olha para ele e diz assim: não vou destruir, vou fazer uma coisa pior do que a destruição. Senhor, como assim? A morte seria pouco para eles. O que eu vou fazer com eles é pior do que a morte.
O Senhor vai nos matar de fome? Não. Eu já falei que faço chover carne, faço chover pão na mesa de vocês. Vai nos matar de sede? Não. Já preparei a rocha de Meribá. Para onde vocês forem, ela vai atrás distribuindo água para vocês. Vai nos matar então de calor durante o dia? Não. A nuvem vai fazer sombra em cima de vocês. Vai nos matar de frio na noite? Não. A nuvem que durante o dia faz sombra, à noite vai acender um fogo. Escute, um fogo que não ilumina. Um fogo que só aquece. Deus é metódico. Porque se o fogo ilumina, ninguém dorme. Quem é que dorme com a luz acesa no rosto? Então Deus acende um fogo que só manda calor para eles. Se o Senhor não vai nos matar de calor, já sei, vai nos matar de vergonha, porque vamos ficar muito tempo aqui, não tem roupa. E o Senhor diz, não, já resolvi o problema. A roupa não envelhece, o sapato não fura. Para onde vocês forem, o meu milagre acompanha vocês. Eu imagino Moisés todo feliz dizendo, então já que o Senhor não vai matar a gente de frio, nem de calor, nem de fome, nem de sede, nem de vergonha, o que é pior do que isso? E Deus diz, pior do que isso é vocês não entrarem em Canaã. Vão sair do Egito, mas não vão entrar na minha terra. Não vão sofrer. Vão estar no meio do deserto como se estivessem em um oásis. Não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar roupa, não vai faltar calor, não vai faltar o frio bem temperado. Tudo isso eu protejo, mas na minha terra ninguém vai entrar. Isso é de dar pavor. Isso aqui dá uma pregação de 2 horas, mas não é dentro do tema que eu estou pregando. Mas só isso aqui dá uma menção da gente pensar, calma aí. Então não basta ter saído do mundo. Se o objetivo é chegar no céu, a pessoa não está no mundo, está na igreja, mas não vai chegar no céu. Do que adianta? Não adianta nada. Não, pastor, mas Deus é comigo, por quê? Porque a minha vida está dando tudo certo. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho tudo. É sinal de que a mão de Deus está sobre mim, será? Será que não é apenas a misericórdia de Deus? Com a sua corda esticando e dizendo, vamos ver até onde você vai. Porque Deus levou o povo para o deserto com uma única missão. Uma única missão. Quer perguntar qual? Vamos lembrar Moisés procurando Faraó. 10 vezes Moisés procura Faraó. 10 pragas vêm sobre o Egito. Todas as vezes Moisés só dá uma palavra a Faraó. Deixa o meu povo ir para o deserto adorar. Vou falar de novo, segunda vez, Faraó, deixa o meu povo ir para o deserto adorar. Terceira vez, Faraó, deixa o meu povo ir para o deserto. Quarta vez, deixa o meu povo ir para o deserto. Sexta vez, sétima, oitava, nona, 10ª. Era só adorar. Chegaram na península do Sinai, não deram uma adoração, só murmuração, só saudade do Egito. Deus entendeu que Ele tirou o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. Deus tirou eles de lá, mas as lembranças, os pecados de estimação, as partes, entre aspas, boas de ser um escravo no Egito, nunca saiu de dentro deles. E aqui mora o complexo da conversão e da convicção. Muitos crentes acreditam que estão convertidos, mas não estão. Estão apenas convencidos. Convicção se dá aqui, conversão se dá aqui. O que é o crente convicto? Convencido é dizer assim, não, eu estou indo numa igreja boa, eu congrego com um pastor legal, eu leio a Bíblia, eu canto, faço de tudo. Isso é convencimento. Aqui, conversão é além disso. Conversão é mudança. Conversão, converter, você vem para cá, conversão é dar meia volta e voltar para cá. Conversão é mudança de conceitos, mudança de valores, de pensamento, de propósito. E os crentes modernos não querem conversão. Não vêm para o culto adorar,
Eles vêm para um culto de entretenimento. Querem entretenimento. Querem que o pregador seja bom, e se ele tirar umas tiradinhas contando uma piadinha, melhor ainda. As pessoas já não querem mais nem ouvir pregador, querem ouvir coachings. Querem ouvir esses pregadores mais jovenzinhos que pregam, inclusive sentados com a perninha cruzada aqui, olhando para a criatura, dizendo assim: não importa o que você fez no verão passado. O que importa é que nesse momento a mão do Senhor vai arrumar um tanque de roupa suja para lavar. Eu ainda prego o evangelho genuíno. O evangelho que cura, que liberta, que resgata. Um evangelho que tem preço. Todo mundo quer o tal do Jesus Salvador. Dia desse eu li uma reportagem da Bruna Marquezine. Ela postou no Twitter dela: Jesus é um cara legal, mas a turma dele é chata, praia, e soltou um monte de palavrão. Eu entendo a Bruna, pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Ela entrou numa igreja, ou foi ouvir um pregador que disse: Jesus te ama, venha como está e fique como veio. Ele só quer o coração. Jesus é cardiologista, entendeu? Ele só quer o seu coração. E aí a pessoa derrama meia dúzia de lagriminhas escutando assim: não, eu estou convertido. A mesma pessoa que derrama lagriminha escutando essa pregação, chora escutando o Gustavo Lima, quando ele diz: sou homem de família. Derramam lágrimas assistindo o filme do Titanic, quando Leonardo DiCaprio vai afundando com aquela boquinha azul e vai dizendo: adeus, Rose. Até hoje eu nunca entendi porque que ele não subiu em cima daquela madeira. Cabia ele, a Rose, o pai da Rose, a mãe da Rose. Mas isso é uma meditação para um outro dia. É uma questão filosófica isso. Então não é apenas sentimento. Não, pastor, me subiu um arrepio. Isso não é cristianismo. Cristianismo é mais profundo. É você entrar aqui dentro e saber que aqui não é a casa da mãe Joana, que aqui ainda é um centro de adoração. E nós não estamos aqui para ouvir homens, nós estamos aqui para ver pessoas que têm talentos, que toquem bem, que cantem bem. Tudo isso ajuda, mas nada disso é culto. Está acontecendo alguma coisa muito esquisita no nosso meio. Tanto é que o louvor a gente diz que é para Deus, sim ou não? Mas a gente manda: irmão, canta aquele hino, que ele é tão bonito, fala tanto comigo. Mas é para você ou é para Deus? Hã? Se é para você, então o louvor a você, é isso? Mas você não é Deus para receber louvor. Então tem muita coisa que nós chamamos de hino, que nem hino é. É apenas um poema com uma melodia que toca a sua alma, porque qualquer música toca a alma de um ser humano. E ela desperta sentimentos. Esses dias eu estava vendo a Aurora lá em casa, minha tinha de 1 ano e meio. Soltaram uma música lá, badalada. A Aurorinha começou, ela entrou no funk. Eu falei: mas onde é que você aprendeu a dançar? Ela não aprendeu em lugar nenhum. A música mexe com a alma. Ela te faz chorar, ou ela te faz pular, gritar, ela te faz ter depressão, é uma adrenalina descarregada. Então não é isso que nós entramos aqui dentro para buscar. Nós entramos aqui para buscar a figura de um Deus que é invisível. Eu não posso vê-lo, mas Ele está aqui. Eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo, porque a presença dEle é uma realidade. É a presença dEle que nos desperta, que faz aquela irmã ficar com a mão levantada adorando, que faz aquele irmão lá atrás dar um pulo, que faz aquele pentecostal raiz dar um salto, fazer aquela coreografia toda esquisita que esta geração nova não aceita. Se você não veio aqui adorar a Deus, você veio ao lugar errado, você está perdendo tempo. Vai para casa assistir a Juma Marruá, que você ganha mais. Eu não quero ver onça, eu quero ouvir o rugido do leão da tribo de Judá. Quero ouvir o rugido. Eles não conseguiam adorar. E eu entendi o porquê. Pergunte por quê. 430 anos de Egito,
mais de 400 anos de escravos. Os senhores egípcios eram idólatras. E havia na península, ou na beira do rio Nilo, vários templos erigidos. A Sete, Ísis, Amun-Ra, Anubis, Baal, Astarote, Azera, Marduk. Vários templos erigidos. Os deuses egípcios tinham um endereço fixo. Todos os egípcios sabiam onde encontrar o Deus deles. Segundo a rua esquerda, passa perto daquela árvore, está o templo de Ísis. Ao sul do Nilo está lá o templo de Amun-Ra. Os deuses do Egito tinham um lugar para serem encontrados, tinham um endereço fixo e tinham uma aparência. O Deus dos hebreus não tem endereço fixo e não tem aparência. Como não tem endereço, não tem aparência, Moisés levou o povo para a península do Sinai e disse: adorem a Deus. E aí ficou todo mundo olhando um para a cara do outro e perguntando: a gente adora para frente ou para trás? É para a esquerda, para a direita? A gente ajoelha, grita, deita um no braço do outro? Como é que é esse Deus? Moisés percebeu que o povo não conseguia adorar, porque eles estavam acostumados com um Deus que eles podiam ver. A primeira ida de Moisés ao alto da montanha, no período de 40 dias de jejum, Moisés foi ali para negociar com Deus. Ele precisava trazer uma prova física do Deus de Israel. 40 dias negociando com Deus. Senhor, o povo precisa de uma prova física. E Deus, por misericórdia, concedeu. E lá vem Moisés descendo ao alto da montanha feliz, trazendo 2 tábuas da lei. Todas escritas pelo dedo de Deus. Não havia talhadeira para escrever aquilo que estava ali. Moisés diz: tem uma prova física de que Deus existe. Agora o povo vai olhar para as tábuas e pelo menos vão ter um endereço. Vão olhar e vão dizer: Deus existe porque ele escreveu nessa tábua. Moisés desce, quando ele chega bem perto do povo, ele escuta um grito. Ele diz: ué, o povo aprendeu a adorar. E quando ele olha o povo adorando um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. A teoria estava certa. O povo só adora aquilo que eles veem. Mas a fúria, a frustração e a dor que veio sobre Moisés foi tão grande que ele jogou as tábuas no chão. A Bíblia diz que ele quebrou as primeiras tábuas. Quebrou e voltou para o monte. Em jejum desceu e em jejum subiu. E agora ele jejua mais 40 dias e mais 40 noites. 80 dias de jejum. 80 dias sem comer e sem beber. Alguém sobrevive a isso? Então eu posso entender que Moisés subiu para não voltar. Ele jogou a toalha. Esse povo não tem conserto. O Senhor tinha toda a razão. Mas quando Moisés sobe, mais uma vez a misericórdia de Deus age. E Deus, vendo que o corpo de Moisés não suporta ficar sem comer e sem beber, o corpo dele cai ali. Deus pega o espírito de Moisés e leva ele lá para o céu. E Deus mostra para Moisés a sua casa, o seu tabernáculo. Pastor, tabernáculo é só o de Moisés? Não, o de Moisés era um protótipo, era uma sombra, era um reflexo do tabernáculo do céu. Hebreus capítulo 9, assim como há um tabernáculo terrestre, se há um terrestre, é porque tem um celeste. O Senhor levou Moisés e mostrou para ele a sua casa. Moisés viu o alpendre, Moisés viu o átrio, Moisés viu o lugar santo e viu o santo dos santos. Moisés viu os objetos de lá e Moisés viu os adoradores de lá. 4 grupos de adoradores. Quantos grupos? Por que 4? Pergunte por quê. Porque 4 espaços do templo do Senhor: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. 4 categorias: ofanins, que são os anjos mensageiros, querubins, o arcanjo, que ficava entre o santo e o santo dos santos protegendo, e lá no santo dos santos, os serafins, que são aqueles que cantam santo. É o Senhor dos exércitos. E Sapucaia está ficando cheia da sua glória. Moisés desce 80 dias depois, iluminado. E ele traz da memória o que ele viu lá no céu.
E antes dele descer, o Senhor disse para ele: já ungi 2 homens, Aholiabe e Bezaleel. Eu ungi eles e dei a eles um dom. Qual dom, Senhor? Tudo que você falar, eles vão ver. Olha, tudo que você falar, eles vão ver. E eles vão reproduzir tudo que tem no céu, aí na terra. E o tabernáculo do Senhor leva-se uma temporada de quase 3 décadas para ficar em pé. E é nesse período que Moisés vai treinar os adoradores do tabernáculo. Assim como tem 4 grupos lá em cima, o Senhor precisava de 4 grupos aqui na terra. E é da família de Moisés, vem da tribo dos levitas, que o Senhor levanta os adoradores. E são eles em 4 grupos de levitas. Os levitas, por natureza, os levitas mor, que eram aqueles que aprendiam a tanger, cantar e a escrever. Depois os sacerdotes. E por último, um sumo sacerdote, para ficar dentro do templo. Tudo isso Deus deu a esse homem que eu falei para vocês no início. Esse homem chamado Moisés acorda no capítulo 33, ele dá uma olhadinha para tudo e ele está muito machucado. Ele não aguenta mais a murmuração do povo. São 20 anos arrastando aquele fardo, aquele peso sobre os ombros. Só que nesse dia tinha um agravante. Pergunte qual? A família. Miriam e Arão. Não é que eles deram um chega para lá em Moisés e foram falar com Deus. Disseram: Deus, por que o Senhor levantou Moisés e não nós? Moisés é um homem de palavra dura. Moisés é um homem gago. Moisés é um homem que não tem paciência. Olha Arão sim é um erudito, tanto é que ele falava com o faraó: eu sou mais sensível, eu sou levita por natureza e eu cantei, eu fiz as virgens de Israel na travessia do Mar Vermelho cantarem: ei Israel, só o Senhor é Deus. Argumentos não faltavam. Miriam e Arão saíram, Deus falou: Moisés, tua família quer tomar o seu ministério. Você dorme com isso ou não? Suportar o povo já não estava fácil, agora aguentar um motim dentro de casa. Moisés não aguentou. Senhor, sim, eu preciso falar com o Senhor cara a cara. Sobe aqui na tenda da congregação, Moisés. Moisés tinha um ponto de encontro com Deus, uma tenda que só ele montava, ficava num lugar elevado. Ele entrou na presença de Deus. Imagina Deus dando para ele um bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Senhor. E percebi que você não quis comer o maná hoje. O que foi? Senhor, hoje eu não estou bem, não. E você não está bem por quê, Moisés? Porque eu estou cansado. Na verdade, eu estou esgotado. Estou trabalhando muito, carregando esse povo nas costas. Agora a minha família se revoltou comigo e eu não estou dando conta, Senhor. Senhor, eu não dou conta. E o que você quer, Moisés? Quer morrer? Estou imaginando o diálogo, tá? Eu imagino Moisés olhando e falando: quem dera esse milagre acontecer. O Senhor não me deixa morrer. 80 dias sem comer, o Senhor não me matou. Sem falar o dia que nós nos encontramos pela primeira vez lá no Horebe. O Senhor lembra, Senhor? Lembro, Moisés. Que dia, hein? Alguém se lembra do encontro de Moisés no Horebe? Alguém já estudou o encontro de Moisés no Horebe? A Bíblia diz que ele pegou as ovelhas do seu sogro Jetro e foi para a planície de Midian. E no meio do caminho Moisés disse: vou subir o Horebe e levar as ovelhas comigo. No alto da montanha não tem relva, também não tem água. Ele saiu para pastorear. Ele subiu lá para quê? Se não tem capim para ovelha, não tem água. Lembrar vocês que ele tinha só 80 anos de idade. Quantos anos? Um garotão ainda. 80 anos de idade. Ele sobe no alto do Monte Horebe, onde ninguém possa vê-lo. Ele não deixa nem pegadas, nem rastros. Ninguém acharia ele no alto daquele arquipélago de montanhas. Ele escolhe um lugar bem alto, senta em uma pedra, olha para as ovelhinhas que estão ali esperando capim e água, e que não tem nem capim nem água. Eu imagino Moisés tirando da cintura uma adaga, um cutelo, uma faca, amolando em uma pedra, escolhendo uma parte do corpo que seja mais fácil ele se matar sem sofrer muito. Moisés foi ao alto da montanha com 80 anos, porque ele não aguentava mais. Pergunte o quê? Viver. Um homem que sofre antes de nascer, depois que nasce, durante a adolescência,
Quando chega na idade do lobo, como diz Freud, depois dos 40, um homem que olha com 80 anos de idade pelo retrovisor da vida e não enxerga nenhuma razão para permanecer vivo, porque a vida foi injusta com ele, só sofrimento. Vocês lembram, vocês conhecem a Bíblia. Ele não podia nem nascer. Faraó disse que nenhum menino dos hebreus podia nascer. Se nascesse, tinha que morrer. Ele nasceu. Aí a mãe e o pai escondem ele por 3 meses. E depois de 3 meses não dão conta de esconder mais e jogam ele no rio. Era para ele ter morrido afogado. Mas a filha de Faraó encontra ele. Ele é adotado. Ele é adotado e passam a vida inteira falando para ele que ele é o príncipe do Egito. Você, na ausência do filho do Faraó, se ele morrer, você assumirá o trono do Egito. Você é o príncipe do Egito, você é estudado, você sabe ler, sabe escrever, conhece o céu, conhece a astrologia, conhece tudo. Moisés foi criado em uma bolha de mentiras. Quando ele tem 40 anos de idade, ele descobre que ele era só um escravo. Aí ele vai viver no meio dos escravos para ver como era a vida, mata um egípcio e enterra na areia. No dia seguinte ele volta, ele pega uma briga de 2 hebreus, ele vai tentar apartar a briga, e alguém diz, vai nos matar como matou o outro ontem, vai enterrar na areia também. E a Bíblia diz que Moisés descobriu que o seu crime tinha sido conhecido. A notícia chega lá em Faraó, o seu pseudo-avô, que entende, se ele está indo no meio dos escravos, ele está tentando levantar um motim para levantar esse povo contra mim. Faraó decreta a morte dele. Ele é obrigado a fugir do Egito com 40 anos. Imagina um homem que até os 40 anos nunca pegou em um peso, nunca teve sol acima do excesso sobre a sua pele, e agora tem que aprender a comer sozinho, a fazer a comida, a se lavar, a ficar sem tomar banho, a se esconder dos coiotes, dos lobos, dos beduínos, dos homens e de tudo mais. Com 80 anos de idade, ele está no alto do Monte Horebe porque ele não aguenta mais viver. Isso aqui mexe comigo. Pergunte por quê? Parece que Deus, quando escolhe alguém, Ele dá um jeito de tirar tudo que a pessoa tem. Ele moe a pessoa. Ele pega o vaso e vai trincando, vai esmiuçando até virar pó. Até a pessoa falar assim, não existe razão para eu viver mais aqui. E aí quando a pessoa chega no limite, o Deus que nunca falou com a pessoa, resolve encandecer uma sarça. E do meio da luz que sai da sarça, olha a voz dele. Ei, Moisés. Deus nunca tinha falado com ele. Deus nunca tinha se revelado a ele. E olha o que Deus está dizendo para ele. Eu te conheço pelo nome. Eu te trouxe até aqui, eu te esvaziei de tudo, porque nada do Egito podia ficar dentro de você. Eu tirei o Egito de dentro de você, eu tirei o orgulho, eu tirei o ensinamento, eu tirei tudo. E agora, Moisés, eu vou te encher com a minha glória. Eu vou te encher com a minha doce e poderosa presença. E agora você vai ser um instrumento. Não sem antes te dar uma lição, hein, Moisés? Qual lição, Senhor? Primeiro, tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. Segunda lição, põe a mão no peito. Coloquei, Senhor, olha a mão, como ela está leprosa, Senhor. Aprenda a segunda lição, Moisés. A partir de hoje, como a minha glória vai se manifestar na sua vida, nunca bata no peito achando que é você, viu? Nunca diga, sou eu, não. Sempre que alguém perguntar, diga, eu sou. O eu sou me mandou, não sou eu. Porque quem se orgulha de um dom que não é dele, fica leproso. E tudo que toca fica leproso também. Senhor, lembra de tudo isso? Lembro, Moisés. O Senhor podia ter me matado lá, podia ter me matado depois do jejum de 80 dias. E o que você quer, afinal de contas? Eu quero ver a sua glória. Mas espera aí, Moisés, eu já te mostrei a minha glória 1000 vezes. Você viu a minha glória nas 10 pragas do Egito, sim ou não? Quem abriu o mar vermelho, senão a glória do Senhor? Quem fez a rocha dar água para ele, senão a glória do Senhor? Quem transformou o céu numa padaria, senão o Senhor e a sua glória? Quem fez chover carne na mesa dos egípcios, senão o Senhor e a sua glória? Quem curou as enfermidades dele, quando o Senhor mandou ele levantar aquela serpente de bronze no deserto, senão a sua glória? Moisés era acostumado a ver a glória do Senhor, sim ou não? Aquela glória que explodiu diante dele no Horebe. Moisés, sim, Senhor, você já viu a minha glória. Senhor, mas hoje eu preciso de uma glória diferente.
Pode explicar? Posso. Eu não quero uma glória que vem e vai. Eu quero uma glória que vem e fique. Eu quero que cada célula do meu corpo seja envolvido pela sua glória. Eu quero que os meus braços, a minha mão, as minhas mãos, o meu rosto, reflitam a sua glória. Eu preciso de uma glória, Senhor, maciça sobre mim. Por quê, Moisés? Porque eu estou vendo que pelo jeito a gente vai caminhar aqui mais quantos anos? Mais 20, Senhor. Eu não vou dar conta. Se o Senhor não me renovar, se o Senhor não mandar um avivamento sobre a minha vida, se o Senhor não mostrar para mim a sua misericórdia da minha infância, da minha adolescência, se o Senhor não me visitar com aquela experiência do batismo com o Espírito Santo, agora eu estou pregando para você. Se o Senhor não me der uma experiência como aquela, das 3 horas da manhã, ser acordado por ninguém, quando o Senhor queria que eu orasse, se o Senhor não me levar ao culto com fome da sua presença, me fizer ficar ajoelhado, orando, implorando, até o céu rasgar em 2 partes, se essa glória não vier sobre mim de novo, eu não vou aguentar. E aqui eu começo a falar com os meus irmãos gaúchos, meus irmãos, minhas irmãs, de todo mundo que assistem pela internet. Eu não sei vocês, mas eu estou esgotado. Esgotado e perdendo a paciência. Não é porque estou ficando velho, tem isso também, mas é por outras coisas. A gente aguentava as lutas de antigamente porque nós víamos o Senhor. Os nossos ouvidos ouviam, os nossos olhos viam e o nosso coração sentia. Deus era real nos cultos. Só eu cresci ouvindo alguém levantar em línguas e do outro lado alguém levantar e interpretar as línguas. Só eu terminei um culto no meio da igrejinha, no meio do mato, vendo uma irmã estirada no chão e todo mundo ao redor dela orando, esperando ela voltar, porque ela tinha sido arrebatada. Quando dava 2, 3 da manhã, lá ia ela voltando, a pele que estava roxa, porque ela ia em quase morte, ia recebendo o calor do Espírito, esquentando. Ela voltava aos gritos, chorando, dizendo: eu quero voltar para de onde eu vim, eu quero voltar, Jesus me leva de novo. Será que só eu participei de cultos em que nós não tínhamos avivalistas de nome, nem cantores de peso? Nós não tínhamos nem instrumentos tão fantásticos como esse que nós temos agora. Era o pandeiro e a sanfona. E os hinos eram aqueles da velha e querida harpa cristã. E não é que durante o hino 15 da harpa, foi na cruz, Jesus começava a batizar com o Espírito Santo. O que foi que aconteceu conosco? É lindo congregar numa igreja bonita. Minha igreja não é tão bonita como essa, mas tem essas características. Tem ar-condicionado, tem telão, tem cadeira almofadada. Um dia desse, no meio de um culto, eu surtei. Falei: vou botar fogo nessas cadeiras e queimar esses ar-condicionados. Vou trazer banco de madeira aqui para dentro. Porque parece que quanto mais conforto a gente dá para o povo, menos eles se aproximam de Deus, menos estão perto do Senhor. A gente faz para ajudar, queremos dar o melhor para as pessoas, mas as pessoas entram e se esquecem o que é para ser feito aqui dentro. Estamos em uma Assembleia de Deus. Uma Assembleia de Deus sem barulho não é Assembleia de Deus. Uma Assembleia de Deus sem língua estranha, sem alguém bater palma, sem alguém entrar no reteté, não é Assembleia de Deus. Alguém vem: não pastor, isso era para aqueles irmãos do passado. A nossa geração é uma geração milênio, é a geração moderna. Dia desse eu participei de um debate, eu entrei em convulsão. Foi feito um estudo, e essa geração nova que tem nascido no meio evangélico brasileiro, eles não suportam uma pregação de mais de 20 minutos. Os seminários estão adaptando as pregações, estão treinando os jovens pastores para pregarem no máximo 20 minutos, porque é o que a mente deles suporta. O que passar disso eles se perdem. Por quê? Geração TikTok, geração Reels, só de passar, querem ouvir uma coisinha, não tem paciência de ouvir a coisa seguinte.
e pensam que na igreja é a mesma coisa. Aí comem esse lixo da internet, comem esse evangelho lixo da internet, esse evangelho que faz a pessoa peitar a igreja, peitar o pastor, chamar o pastor de cara. Esquece que a palavra do Senhor diz que este altar é santo e os que estão aqui são ungidos, e não se toca no ungido do Senhor. Dão 1 milhão de argumentos, 1 milhão de desculpas. Sabe o que fazem com o nosso TikTok? Debocham dos dons espirituais, debocham dos dons espirituais, fazem piada com línguas estranhas, fazem piada com danças espirituais, com coreografias espirituais, fazem piadas com profecias, fazem piadas com pregadores que não sabem conjugar o verbo na língua portuguesa direito, fazem piada com tudo. E aí vem para a igreja, joga um corpo pesado na cadeira, cruzam a perna, repito, enfiam essa desgraça desse chiclete na boca. Tente mascar um chiclete na frente de um juiz de direito. Sente na frente do seu professor e fique mascando chiclete para você ver o que ele pode fazer com você. Isso é respeito. Se temos respeito com homens, imagino que devemos ter com Deus na sua casa. Estou falando sério. Queremos que o Espírito Santo se mova. Ele não tem liberdade para se mover. Ele não cabe entre você e a sua namorada, que está aí atrás, aqui na frente, aí em cima. Você está agarrado com ela. Eu vi um rapaz aqui dentro, ele já deu 3 beijos na namorada dele enquanto eu estou pregando. Alguém avisa essa criatura que tem lugar para isso. E não é aqui. Ah, pastor, pega leve, senão eu vou embora. A porta da rua é serventia da casa. Depois o pastor Medina puxa a minha orelha. Mas veja só, aqui não é lugar disso. O apóstolo Paulo disse: quando vocês se ajuntam na igreja nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, e outros têm testemunhos, palavra e louvor, ele diz: vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. O culto começou em Sapucaia, mas ele não pode terminar em Sapucaia. Ele tem que terminar nas regiões celestiais. E o que acontece nas regiões celestiais? Ouça-me. O crente verdadeiro, pentecostal, carismático, ele é um caminhante de 2 mundos. Vou falar de novo. Um crente pentecostal, ele é caminhante de 2 mundos. Ele com um pé pisa aqui na terra e com o outro nas regiões celestiais. Como se trata de um cidadão de 2 mundos, ele não tem apenas 5 sentidos. 5 sentidos tem só os caminhantes desse mundo. Os caminhantes de 2 mundos têm o 6º sentido. Para que servem os 5 sentidos? Olfato, visão, audição, paladar e tato. Pergunte para mim, para que serve? Para você perceber o mundo físico ao seu redor. Com o meu tato eu percebo a densidade desse púlpito. Com o meu olfato, quando o pastor Medina me abraçou, eu percebi que ele não usa mais perfume do Avon. É bem perfumado. Não fala português o perfume dele. Com os meus olhos eu vejo a beleza da roupa de vocês, do rosto. Com a minha audição, eu ouço a melodia do Roberto. Com o meu paladar, no fim do culto, em nome de Jesus, haverá um banquete à minha espera. Esses 5 sentidos fazem o mundo físico ao meu redor ser real. Amém? Se ajeite na cadeira. Mas eu não prego para caminhantes de um mundo. Eu prego para caminhantes de 2 mundos. Você tem um sentido a mais. O tal do 6º sentido existe. E qual a função dele, pastor? A mesma dos outros 5. Só que para um mundo invisível. O 6º sentido faz você perceber o mundo espiritual. Pegou aí ou não? Vou falar de novo. 5 sentidos, você é só um homem ou uma mulher comum. Se você tem o 6º, você sabe que os anjos estão aqui dentro. Você sabe que a Shekinah está se aproximando do templo. Você sabe que trovões vão ser ouvidos já já, e a glória do Senhor vai cair de maneira pesada sobre nós. Pode olhar e você vai ver a reação. Uns dão um grito, outros levantam a mão, e tem uns que ficam me olhando com essa cara feia,
Achou que eu não ia falar, né? Fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Vem para esse culto na proposta de ser pentecostal, mas fica me olhando o culto inteiro com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Estamos num culto pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar. Fica me olhando com essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Pastor, o senhor está muito atrasado, o senhor está em 1800 e bolinha. Você que está atrasado, ô bocó. Vou te dar um exemplo prático e moderno e atual. A mulher mais poderosa do meu Brasil hoje, e uma das mais bonitas que eu já vi na vida, quando vai orar com a gente, ela entra no reteté de Jesus. Não entendeu nada? Tem que desenhar. Vamos falar de novo. A mulher mais poderosa do Brasil, a primeira dama da nação brasileira, quando começa a orar, ela não está nem aí se tem desembargador aqui, se tem ministro aqui, se tem o filho do conta quem tem ali. Ela adora a Deus na beleza da sua santidade. E aí vem a senhorita, só porque fala how are you? Aí vem você porque tem um carrinho ali que é da Nissei, não sei. Só porque, para com isso. Avivamento não é uma coisa louca de uma mente esquizofrênica. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Eu não grito porque eu quero, eu sou um homem equilibrado. Vocês já me viram em debates. Vocês já me viram ficar quieto diante de uma multidão oriçada e deixar eles mais endemoniados ainda pelo meu equilíbrio. Eu tenho equilíbrio. Então o senhor grita por quê? Antigamente eu errava, eu até profanava, eu dizia que tem algo dentro de mim, tem uma coisa que me toma. Eu errei. Não tem algo dentro de mim, não tem uma coisa, tem alguém dentro de mim. Ele está aí também. Ele está aí, ele está aqui. Esse alguém tem nome, chama-se Espírito Santo. Se ele está dentro de você, como é que você consegue passar o culto inteiro desse jeito? Pelo amor de Deus, reage pela sua vida, pela sua família, pela sua sobrevivência. Reage pela sua casa, pela sua igreja, pelo seu ministério. Reage! Demônios não respeitam você porque você é filho do fulano de tal. Demônios não respeitam você por causa do seu anel de formatura. Demônios não respeitam você por causa do dinheiro que você tem no banco. Demônios só respeitam canelas de fogo. É esse ponto final. O que passar disso é procedência maligna. E até quando você vai se entregar ao marasmo? Eu te entendo. Você está como eu. Você está esgotado. É tanto escândalo. É tanta coisa ruim. Deus nos deu 2 ouvidos, mas a gente acha, às vezes temos certeza que só temos um, porque entra e fica. Quando na verdade devia entrar e sair. A gente vai autoalimentando a frustração, a dor de ver a igreja sofrer, as coisas ruins que nos acontecem. Que um homem de paletó e gravata pregando já não te inspira mais. Nossos filhos querem ser blogueiros. Nossos filhos não querem mais ser missionários. Não querem mais ser pastores, profetas. Virou tudo do avesso. Moisés naquele dia estava dizendo isso: Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu preciso ver a sua glória. Eu preciso que essa glória me envolva, porque eu sei que a luta vai ser grande. Deus já tinha cantado a letra para Moisés. Deus disse para ele: para cada dia de murmuração,
vocês ficarão 1 ano preso no deserto. Moisés marcou 40 murmurações, 40 anos de deserto. Não vou dar conta, me ajuda. E aí Deus foi misericordioso. Deus falou com ele: eu vou te dar o que você quer, mas não é aí. Onde é, Senhor? É mais para o alto da montanha. Quer mais avivamento, Moisés? Quero. Fica longe desse povo. Mais perto do povo você fica igual a eles. Mais perto de mim você fica igual a mim. Moisés começou a subir o alto da montanha. E veio uma nuvem sobre o monte. Mas não era a Shekinah. Porque a Shekinah era brilhante, pastora. Veio uma nuvem escura. Depois lê o capítulo inteiro, você vai ficar apavorado. A Bíblia diz: e uma nuvem escura tomou o topo da montanha. E relâmpagos e trovões começaram a acontecer. A nação inteira acordou. As pessoas saíram da tenda e começaram a ver o alto do monte fumegando. E eles viram aquela criatura pequenina subindo. Caiu um temor sobre Israel. Eles se trancaram na tenda, achando que era o fim do mundo. E a Bíblia diz: e Moisés se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. O relâmpago e o trovão era para ter assustado Moisés. Mas quem quer ver a glória de Deus não pode ter medo de trovão, não pode ter medo de escuro. Porque Deus não vai dar uma coisa de graça, porque o que não custa nada não vale nada. O avivamento que o Brasil tanto implora, tanto quer, vai chegar, mas a hora que alguém pagar o preço por ele. Enquanto ficarmos com essa vidinha medíocre que temos, com esses cultos meia boca, o Senhor nunca vai nos dar nada. Porque Ele não quer criar filhinhos de papai na sua casa. Quer entrar comigo na nuvem? E o relâmpago? E o trovão? Quando Moisés entrou no meio da escuridão, a Bíblia diz que Deus se aproximou dele e disse: Moisés, eu vou te revelar a minha glória, mas você não pode ver a minha face. Porque se você ver a minha face, você vai morrer. E eu preciso de você vivo. Moisés chegou num ponto que não dava mais para ele subir. Aí a Bíblia diz que Deus veio até ele, pegou ele no colo. E a Bíblia diz: e Deus tomou Moisés e colocou ele no alto da penha, a última pedra no alto da montanha, no lugar que não dava para ele escalar. Deus pegou ele no colo e colocou ele na penha. De frente, uma abertura, um trincamento. E o Senhor disse para ele: eu vou passar e você vai me ver por essa abertura aqui. Só que para você não correr o risco de morrer, eu vou colocar minha mão no seu rosto primeiro. E então eu vou passar, e quando eu estiver numa posição que dá para você me ver sem morrer, eu tiro a mão do seu rosto. Tá bom, Moisés? Sim, Senhor. Aí a Bíblia diz: e Deus fez passar diante de Moisés toda a sua bondade. E eu falei: o que é a sua bondade, Senhor? O Senhor disse: é a minha presença. É aquele momento em que o ambiente do culto muda, como já está mudando aqui. Já tem gente chorando, já tem gente gritando, falando em línguas. É a presença dele, não é o pregador, não é a música, não é ele, é tudo a ele, só ele, tudo para ele. A bondade de Deus encheu aquele lugar. Moisés, que estava tenso por causa da escuridão, dos raios e trovões, ficou relaxado. E quando ele ficou relaxado, a mão de Deus veio sobre o rosto dele. Deus foi atrás da rocha. E quando ele tirou as mãos, Moisés viu pela fenda da rocha Deus pelas costas. E aconteceu algo com Moisés que é inexplicável. A Bíblia diz que Moisés desceu da montanha brilhando. Mas ele brilhava tanto, mas tanto, que as pessoas não conseguiam olhar o rosto dele.
tiveram que pegar um pano e colocar em cima da cabeça dele. Imagine o que aconteceu com ele. A glória de Deus impregnou em Moisés. É muito interessante, se um dia você tiver curiosidade, digite no Google, imagem de Moisés por Leonardo da Vinci. Você vai ver uma imagem de Moisés estranho, lá no Vaticano, segurando as tábuas da lei. Eles confundem os textos. E em cima da cabeça de Moisés tem 2 chifres. Tem gente que até acha que é demônio, mas não é. É que a tradução da Bíblia, na linguagem de São Jerônimo, a palavra chifre, ela também é traduzida por poder. Quem tem um chifre tem poder. É quem tinha é como se fosse uma coroa, como se fosse uma coroa de um rei. E São Jerônimo levou literalmente. Da Vinci leu lá que era sobre a cabeça de Moisés havia chifres, que havia glória, e ele fez 2 chifres na cabeça de Moisés. Mas era só para mostrar que Moisés estava resplandecendo. Depois disso, Moisés nunca pediu mais nada a Deus. Depois disso, Moisés nunca mais reclamou de nada. Até que no capítulo 34 de Deuteronômio, Deus chamou ele para o alto da montanha e disse: acabou o seu trabalho aqui. Senhor, mas eu estou vendo a terra, não posso entrar nela? Não, não desse jeito aí. E o que eu faço? Morre. Senhor, morre. E a Bíblia diz que Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no alto do monte. Amém até aqui? Só temos um problema com o sepultamento dele. Pergunte qual? Livro de Judas, que antecede o Apocalipse. Miguel e Satanás estão numa discussão por causa do corpo de Moisés. Pergunte por quê? Os demônios que entendem de escavação entraram pelo alto daquela montanha e procuraram os restos mortais de Moisés, os ossos, o DNA dele, não encontraram. Aí Satanás foi lá tentar brigar com Deus. Miguel entrou na frente e disse: o que é que você quer? Eu quero saber onde está o corpo de Moisés. E a Bíblia diz que Miguel não intentou liberar nenhuma palavra de maldição contra Lúcifer, porque este caso era só para Deus. Mas quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver um dia Jesus andando pela terra, com seus 12 discípulos. Ele para, ouve uma voz inaudível aos homens, e ele diz: sim senhor, meu pai. Ele olha para os 12 e diz: eu preciso de 3 malucos aqui. Normal não pode ir comigo agora. E só tinha 3 malucos lá, o trio Parada Dura. Qual é o nome deles? Qual é o nome deles? Só os 3, olha, os 12 eram escolhidos, mas só esses 3 subiram para o alto do monte da transfiguração. E no monte da transfiguração, Jesus se apartou deles e o corpo dele começou a brilhar. O céu abriu. Quem é que vem falar com Jesus? Moisés e Elias. Como comecei, eu termino. Não há ninguém igual Moisés. Aquela glória que Moisés viu está disponível nessa noite. Foi essa mesma glória que me visitou há 30 anos atrás, quando era só um menino lá no alto da Vila Tatu, um ex-cortador de cana. Eu ousei pedir, e Deus me envolveu numa glória dessa e me jogou debaixo da mesinha de centro da minha sala. Eu fiquei 45 minutos desacordado. Quando eu abri os meus olhos, ou tentei abrir, a sala estava inundada com uma luz forte, que aqui a minha pele ficava até vermelha. Eu falei: meu Deus, estou no inferno. Será que acendeu fogo do meu lado? E eu comecei a implorar: me perdoa, me perdoa. E o Senhor disse para mim: não é morte, é a minha glória. Eu te dou hoje um ministério de fogo para as nações. Onde você não for, a sua história irá. São 30 anos pregando, quase 100 países do mundo, mais de 4.000 cidades só no Brasil, 30 milhões de DVDs esparramados em inglês, português e espanhol ao redor do mundo. E eu ainda moro na mesma cidade onde eu pegava o caminhão de pau de arara para ir cortar cana. Mas a minha história não é única. Benny Hinn, o maior pregador americano, numa noite, depois de assistir um culto de uma mulher que pregava e falava sobre um tal Espírito Santo, naquela noite ele ficou tão vidrado que ele deitou na cama e disse: será que é verdade? Ao acordar de manhã ele disse: bom dia, Espírito Santo. E foi jogado de cima da cama. Ficou 8 horas caído no chão. Quando ele conseguiu se recompor e atravessou a porta do quarto, ele passou perto da mãe dele. A mãe dele foi arremessada.
E ela perguntou: o que é isso? Ele disse: é o meu novo amigo. John Wesley, depois de uma tentativa frustrada de ser ministro batista, missionário, ele queria ir para a Índia, ele não passou no teste. Levaram ele para frente de uma espécie de psicólogo para traçar o perfil psicológico dele, e indeferiram o pedido de John Wesley, dizendo que ele era desequilibrado. O desequilibrado entrou na casa dele de madeira e começou a esmurrar a parede. O irmão dele, Charles Wesley, colocava o ouvido e escutava o irmão gritar assim: ou o senhor me usa, e esmurrava, ou o senhor me mata, ou o senhor me usa, ou o senhor me mata. Até que ele escutou um barulho lá dentro. Carlos abriu a porta, estava John Wesley tremendo, caído no chão. Ele disse: um vento saiu da parede e bateu no meu peito e me jogou para trás. Se você for em Londres algum dia, procure saber onde é a igreja, o museu e a casa de John Wesley. E não se assuste quando você entrar na casa dele e ver um armário com a roupa que ele usava para pregar. O sapato dele seria no Brasil número 33. Ele era desse tamanho. A parte mais bonita da casa é quando a curadora do museu faz questão, ela deixa por último, leva todo mundo para uma salinha, que era onde John Wesley orava. Sabe aquele orador que a gente coloca na frente do púlpito no dia do casamento, que os noivos ajoelham? Ela faz questão de mostrar o de John Wesley. E tem duas marcas, só que não tem nada almofadado, era madeira crua. E tem duas marcas afundadas na madeira, escura, redonda. E a mulher diz: aqui ele provocou o maior avivamento do mundo, quando ele orava 12 horas por dia. Ele afundou a madeira de tanto orar. Eu me emociono todas as vezes que conto essas histórias. Todos os grandes ministérios, todos os grandes homens e mulheres tiveram um antes e um depois na sua existência. Quem sabe não é hoje o seu dia. Você tem duas oportunidades, ou melhor, duas escolhas a fazer nessa noite: voltar para casa depois desse lindo culto e falar: uau, que culto diferente. Ir lá comer a sua pizza, o seu churrasco, ou ir lá para a sua Netflix terminar a última série que você estava assistindo. Ou você pode sair daqui dizendo: eu quero ver a sua glória. Se é verdade, eu quero ver a sua glória. Se o que eu estou pregando aqui não é uma mentira, não é um conto de carochinhas, peça a Deus, diga: eu quero ver a sua glória. Se a nossa geração não tiver um encontro com a glória de Deus, eu não sei quem dará continuidade, Medina, a esse lindo trabalho missionário. Eu vi instituições gigantescas falirem, fecharem, templos. Eu vi agremiações religiosas tombarem ao redor do mundo. Alguém dizia: nunca vai acontecer, e aconteceu. Por quê? Porque entraram no automático. Não aceite uma vida no automático. Não aceite, não vos conformeis, é a palavra de Paulo, não vos conformeis com um culto calado, quieto. Não vos conformeis com o erro, não vos conformeis com pecados de estimação, não vos conformeis. Estamos vivendo nesse momento no Brasil uma batalha. Os espirituais sabem que não se trata de guerra política, está acima disso, está acima e além disso. É uma batalha que dói os ossos. Ontem eu falei em Goiânia, anteontem em Recife, estou indo pelo Brasil inteiro. Vários de nós estamos esparramados, cada um para um canto, e em todos os lugares estamos invocando uma igreja viva, porque tem alguma coisa muito errada no Brasil. Como pode o Brasil ter a maior igreja pentecostal do mundo, e o Brasil ser o país que mais tem assassinatos no mundo? Como pode o Brasil ter a igreja mais avivada do mundo e ter o maior índice de abortos do mundo? Quase 1 milhão de abortos clandestinos feitos por ano no Brasil. 1 milhão de restinhos de bebês escorrem pelos vasos sanitários em lugares que eu não consigo nem desenhar para vocês aqui sem cometer uma gafe. Como pode o Brasil, que tem uma igreja em cada esquina, saber que o diabo domina? Deus está falando conosco. Deus está procurando um Moisés nessa noite. Deus está procurando alguém que diz assim: Senhor, já que o Senhor não me mata, então o Senhor me usa, me ajuda, eu quero ver a sua glória, eu quero caminhar
pelo lado de dentro do céu. Alguém acredita nessas coisas? Fica de pé comigo, por favor. Fica de pé comigo. Com autorização do pastor Medina. E eu vou pedir para que ninguém vá embora antes da bênção apostólica. Por que não, pastor? Porque possa ser que o diabo esteja te esperando lá fora. E por falta de 1 minuto, ou 2, ou 5 minutos, você perder a proteção que você precisa. Porque nós estamos brigando com o diabo aqui. Feche seus olhos. Eu quero convidar à frente do altar só homens e mulheres que não aguentam mais viver uma vida rasa, uma vida espiritual tacanha. Gente que não aguenta mais entrar nos cultos e procurar aquela unção, aquela graça e não encontrar mais. Primeiro nós vamos, enquanto você se aproxima, vamos chamar o Espírito Santo, nosso amigo. Mas depois eu quero te convidar a subir um monte comigo. Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações. Você que é sensitivo, perceba a presença dele. Traz os dons aqui para nós, Senhor. A sua igreja está orando e clamando. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? Isso, adore. Adora, Israel, adora. Seja renovado agora. Ramasui Candorobaharabas. Desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Faz de novo, Senhor. Levanta os profetas de novo. Batiza com o Espírito Santo de novo. Levanta os intérpretes de línguas de novo. Levanta os missionários de novo. Levanta o avivamento de novo. Levanta a sua glória sobre nós de novo. Agora, 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 agora. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E mais, Sui André Vele Caralabas, Sori de Carabas. Terloin telomandre bele suri di queba narabaga sobri andere bekes. Taraya isui akia chonorobaga suria. Rebene gestergi andro vele vele kalabasori bi karalabahas.
Onde houver alguém, Senhor, cansado de uma vida cheia de mesmice, me ajude a convocá-los para subir o alto da montanha. Me ajuda a convocá-los para vermos a sua glória. Arrebata os sentidos desse povo. Traz um avivamento no Rio Grande do Sul. Enche Sapucaia com a sua glória.